Bom, o MDB perdeu 263 prefeituras nas eleições municipais. Apesar disso, o partido continua líder em número de prefeitos. São 774 prefeitos em todo o Brasil. O autor da proposta de emenda à Constituição 45, a reforma tributária, e presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, de São Paulo, aposta na aprovação da pauta pelo Congresso Nacional já na primeira quinzena de dezembro, após as eleições municipais. Segundo Baleia Rossi, o texto não trará aumento de impostos e será ajustado, mesclando pontos defendidos pelo governo e demandas do parlamento, de forma a garantir o apoio de grandes municípios. O deputado Baleia Rossi é cotado para concorrer, inclusive, à sucessão de Rodrigo Maia na presidência da Câmara dos Deputados. Estamos aqui na ponta da linha com o deputado Baleia Rossi. Muito bom dia, deputado. Bom dia a todos da Rádio Bandeirantes. É um prazer muito grande falar com vocês. Deputado, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre o resultado das eleições, de primeiro turno, sobretudo, né, deste ano, com esse desempenho do MDB. O MDB continua sendo o partido com maior número de municípios, mas pela primeira vez baixou de 1.000 prefeitos, né? E baixou bastante, está agora com 774. Como o senhor interpreta esse ajuste aí? Que também houve um crescimento de partidos do mesmo campo político, digamos assim, do MDB, né? O PSD, o DEM, o Progressistas, quer dizer, vários partidos assim do mesmo campo político cresceram, enquanto o MDB perdeu forças. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu vejo que o MDB saiu muito fortalecido dessa eleição, porque manteve o maior número de prefeitos eleitos no Brasil. Muitos duvidavam deste resultado, muitos comemoravam resultados diferentes dos outros partidos, mas a realidade é que o MDB saiu com não só o maior número de prefeitos eleitos, mas o maior número de vice-prefeitos eleitos no Brasil, o maior número de vereadores eleitos no Brasil, e foi o partido que mais obteve votos, mais de 10 milhões de votos no primeiro turno. Portanto, nós temos motivos de sobra para comemorar, principalmente porque o fato de quem deu essa posição de destaque ao MDB foi o eleitor, né? O eleitor buscou o equilíbrio, buscou gestões e pessoas experimentadas, com características que tem o nosso MDB, da defesa do municipalismo, da defesa das ações sociais, e nós estamos muito satisfeitos com o resultado da eleição. Nós hoje nós temos praticamente 850 prefeitos no MDB e nós já estamos com 791 prefeitos eleitos. Nós temos ainda alguma atualização que o tribunal ainda não fez, portanto, há motivos de sobra para a gente agradecer a nossa militância, agradecer o eleitor e dizer o MDB continua sendo o maior partido do Brasil. Deputado Baleia Rossi, bom dia. Muitas vezes as pessoas fazem projeções considerando o que aconteceu numa eleição municipal e aí começam a projetar o quadro que se desenha para 2 anos depois em eleições para presidente, governador, senador, etc. Mas a história mostra que não é assim, não é? É muito que, naquele momento, o eleitor está pensando as necessidades maiores da população daquela cidade. Muitas vezes a identificação é com o candidato e não com um partido. Por exemplo, em 2016, o Dória foi eleito em primeiro turno. Foi a única vez que isso aconteceu em São Paulo, desde a instituição da possibilidade de segundo turno. E ele ganhou no primeiro turno. E muita gente na época imaginava que isso projetava uma força política enorme para o Geraldo Alckmin, padrinho da candidatura do Dória, e que o Alckmin, 2 anos depois, chegaria fortíssimo à disputa presidencial. E 2 anos depois, o cenário era completamente outro, ele teve pouco mais de 4%. Com a experiência que o senhor tem, não há alguma precipitação quando as eleições municipais são usadas como projeção para o que vai acontecer 2 anos depois? Olha, eu acredito que a eleição municipal realmente tem as suas características. O eleitor vota buscando soluções para os problemas municipais.
problema de saúde, e essa eleição, a questão da saúde foi muito debatida por causa da pandemia, esse momento difícil que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, né? Mais de 160 mil vidas se perderam só no Brasil. Então, a saúde foi algo que foi muito debatido, educação, mobilidade, inclusão. Então, eu acredito que as forças do centro se fortaleceram. Acredito que o fortalecimento do MDB se deu pela busca dessa característica que nós temos de bons nomes, de nomes mais experimentados, de gestores, de pessoas que têm um compromisso com as questões municipais. Agora, não acho que a eleição municipal tem uma relação direta e objetiva com a eleição presidencial de 22. Claro que os partidos que saíram fortalecidos nesta eleição, eles vão estar mais preparados para 22, mas não exatamente o eleitor pensará como pensou agora. Acho que houve uma vitória da democracia, acho que acabou aquela briga do extremismo, da divisão do país, do ódio. Eu acho que isso é uma mensagem que o eleitor passou. O eleitor, acho que também já está mais maduro para discutir as questões do nosso país. Agora, é difícil fazer uma projeção para 22 do que a eleição de 20 ofereceu enquanto resultado. Deputado, o senhor é um parlamentar por São Paulo, tem, enfim, a sua carreira toda no estado de São Paulo, apesar de ser um político nacional. E o senhor preside hoje esse partido, o MDB, que já foi um gigante, né, absoluto, já teve milhares de prefeitos, e ao longo dos anos foi perdendo força inclusive em São Paulo. O MDB já governou São Paulo. Apesar disso, hoje tem uma posição bastante modesta na correlação de forças aí na política de São Paulo. Eu gostaria de saber do senhor, como paulista, como presidente de um partido que já foi tão, né, já teve uma importância ainda muito maior do que tem hoje, se o senhor tem planos, objetivos traçados, né, se tem metas traçadas no sentido de fazer o partido recuperar esse prestígio, essa força no estado de São Paulo. Olha, nós elegemos no estado de São Paulo, nesta eleição, mais de 650 vereadores, 66 vice-prefeitos e 56 prefeitos. Estamos em 2 segundo turnos. Portanto, nós temos também uma presença forte em São Paulo. O Edinho Araújo, que é o nosso prefeito de Rio Preto, se reelegeu no primeiro turno, que é uma grande liderança do nosso MDB. Disputamos o segundo turno na capital e acreditamos que vamos ganhar. Isso também fortalece muito o MDB. Eu acho que o MDB ele tem que se demonstrar agora um partido unido. A força do partido está na união. Aliás, o ano passado, quando eu fui eleito presidente nacional do MDB, foi exatamente nesse sentido, de que todos os estados se uniram e o MDB forte, unido, ele tem muito mais chance de obter sucesso. Nós temos todas as chances de apresentar, por exemplo, candidatos a presidente da República, que também pode fortalecer o partido. Nós temos o nome do Ibanez Rocha, que é o nosso governador do Distrito Federal. Nós temos o nome da Simone Tebet, que é a presidente da CCJ no Senado, senadora pelo Mato Grosso do Sul, também uma grande figura do partido. Nós temos o nome do Renanzinho, que é o governador mais bem avaliado do Nordeste. Portanto, eu acho que o MDB precisa, nesse momento, mostrar unidade. E, claro, que comemorar o resultado das urnas. Não é à toa que o MDB teve mais de 10 milhões de votos e foi o partido que mais recebeu votos na eleição de 2020. Deputado Baleia Rossi, o senhor é autor da proposta de emenda à Constituição, a PEC 45. O Brasil tem um sistema tributário insano que pune quem produz, pune quem trabalha.
E eu me lembro que, ainda nos tempos de José Sarney na presidência, já se falava da necessidade de uma reforma tributária. Tivemos alguns puxadinhos, a reforma mesmo nunca aconteceu. O senhor acredita que em dezembro essa pauta avançará, pelo menos na Câmara dos Deputados? Olha, eu acho que essa é a grande pauta que pode salvar esse semestre, principalmente nessa área da economia, nessa área da gente dar uma perspectiva que o Brasil vai retomar o seu crescimento pós-pandemia. Nesse momento de grande dificuldade, o Brasil vai sair mais pobre, mais desigual, com mais desempregados dessa pandemia. Portanto, o Congresso Nacional tem que dar uma resposta ao lado do governo federal, é claro. E eu acredito que pelas conversas que nós tivemos, o presidente Rodrigo Maia, que é um dos grandes patrocinadores políticos da PEC 45, o senador Davi Alcolumbre, o relator Aguinaldo Ribeiro, junto com o diálogo com o próprio governo federal, eu acredito que, conversando com as lideranças e vendo as pesquisas que existem dentro do parlamento, 71% dos parlamentares federais querem aprovar a reforma tributária. Acredito que seria um golaço do parlamento, um golaço do Brasil, para a gente mostrar para o mundo que nós vamos voltar com uma pauta de reformas estruturantes. Esse Congresso é um Congresso reformista e nós não podemos perder essa oportunidade. Eu acredito que, nesse momento, pós-segundo turno, nós temos que focar na reforma tributária, que dará a esperança para os brasileiros de que nós vamos retomar o crescimento da nossa economia numa área que, como você falou, o nosso sistema tributário é arcaico, é cumulativo, ele atrapalha o crescimento das nossas empresas, ele tira a possibilidade do Brasil crescer, portanto, atualmente não dá capacidade do Brasil reagir em número de postos de empregos, de renda, e com a votação da reforma tributária que já se arrasta há 30 anos, nós vamos dar um sinal muito positivo de que o Brasil vai reagir, vai gerar emprego, vai gerar renda e vai criar uma perspectiva muito positiva para todos os brasileiros. Agora, só mais um detalhe, Cláudio, só para saber a respeito da... Porque o Paulo Guedes voltou a dizer que, passada a eleição, ele voltará a falar no tal novo imposto, né, que no imaginário nacional virou a nova CPMF. Há ambiente para aprovar algo parecido hoje no Congresso? Olha, eu acho que o parlamento precisa aguardar o envio da proposta. A CPMF, como ela era no passado, eu acho que ela tem um viés só de arrecadação. E hoje não acredito que o país aceitaria simplesmente um novo imposto. Agora, o ministro Paulo Guedes tem todo o nosso respeito, a nossa admiração. Ele tem dito que não é a volta da CPMF, e acho que qualquer proposta que o ministro Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, envia ao parlamento, ela precisa ser debatida, ela precisa ser colocada junto com os estudos que o Ministério da Economia deve ter e deve apresentar dos impactos positivos dessa possível proposta para a economia, mas não acho que tem que ter uma relação de vinculação. A proposta da PEC 45, que é a unificação dos 5 impostos sobre o consumo, ela já está há 1 ano e meio sendo discutida na Câmara Federal e no Senado, hoje numa comissão mista. Acho que ela já está absolutamente madura para ser votada, mas entendo que a nossa obrigação é, se o ministro Paulo Guedes enviar qualquer proposta que comunique com a PEC 45 ou que seja nesse sentido de reforma de tributação, que nós devemos analisar, devemos estudar com toda boa vontade, porque é um ministro que toca a nossa economia hoje. Deputado, o senhor tem sido apontado como candidato à presidência da Câmara, né? Isso vai depender ainda de se o Rodrigo Maia vai ou não vai conseguir viabilizar a sua reeleição, porque ele só pensa nisso. Eu gostaria de saber do senhor como o senhor entende o exercício da presidência da Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia, por exemplo, tem um perfil, ele tem um certo complexo de primeiro-ministro, ele quer governar, quer determinar o governo, o que o governo deve fazer. Há outros antecessores do Rodrigo Maia que, ao contrário, tinham uma relação mais, digamos assim, uma colaboração maior com o Poder Executivo, ainda que não fosse do mesmo partido do presidente
presidente da vez, né? E eu gostaria de saber como é que o senhor entende, como gostaria de exercer uma eventual presidência da Câmara dos Deputados. Olha, em primeiro lugar, eu não sou candidato a presidente da Câmara. Eu acho que essa é uma discussão que vai ficar um pouco mais para frente, porque no próprio MDB nós temos muitos bons nomes e acho que o momento é de se formar um bloco para se discutir a sucessão do presidente Rodrigo Maia, que deve iniciar agora, depois do segundo turno. Os partidos vão conversar, vão dialogar e vão buscar equações que possam garantir a sucessão do presidente Rodrigo Maia. Nós temos vários outros partidos que também podem participar no campo que nós estamos, um campo de independência. Eu acho que a Câmara Federal ela é muito importante que mantenha a sua independência, que respeite os outros poderes, mas que tenha a sua independência para que ela possa produzir. Acho que o presidente Rodrigo Maia foi muito bem como presidente, garantiu que as pautas principais fossem votadas, inclusive a reforma da Previdência, que era uma reforma difícil, uma reforma também muito esperada no Brasil, vital para o futuro, mas muito polêmica. E o presidente Rodrigo Maia, com total independência da Câmara, junto com os líderes partidários, junto com os parlamentares, conseguiu avançar nessa pauta e outras pautas importantes. Entendo que para o país é muito importante que a Câmara mantenha a sua independência. Não falar em nomes. Eu acho que a grande discussão nesse momento é se montar o bloco partidário, porque você acaba no final do ano buscando essa união de partidos para depois se discutir o nome que pode garantir a estabilidade, o equilíbrio da Câmara e a independência da nossa Câmara Federal, que é muito importante porque todos os projetos importantes e estruturantes e que visam o crescimento do nosso país passam pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, pelo Congresso Nacional. Deputado Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, muito obrigado pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.